Olá, irmãos queridos, bem-vindos a mais uma partilha entre irmãos. Você está com a gente na Comunidade Bom Pastor, aqui é a Comunidade Bom Pastor, na paróquia de Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Estamos no 9º andar do prédio da paróquia. A paróquia tem 11 andares, eu acho, né? Então, estamos no 9º andar, que é a sede da comunidade. Seja bem-vindo. Estamos juntos aqui para mais uma partilha. Laura Beatriz, habemos papam. Habemos papa, Padre Antônio José. Padre Antônio, semana de festa, habemos papa. Um papa bom pastor, já afirmo, tá, Padre Antônio? Com 3 dias, nessa semana, a gente está em festa, irmão. Semana do Bom Pastor. Semana de festa para nós, Comunidade Bom Pastor. Além do mais, muito significativo, Padre Antônio. No domingo do Bom Pastor, 2 dias antes, Deus nos mandar o Papa Leão XIV, muito significativo. Eu estou emocionada até agora, Padre Antônio. É verdade. O relógio e o calendário de Deus são muito perfeitos. Padre Antônio. E ele mandou para a gente esse presente, né, o novo Papa, justamente nesse período da festa do Bom Pastor. O primeiro domingo, né, que ele celebra depois da eleição, já é o domingo do Bom Pastor. Acho que são aqueles sinais discretos, mas seguros que Deus dá para mostrar para a gente que ele está no controle de tudo, né? As mãos de Deus dirigem todas as coisas, a providência de Deus dá à igreja aquilo que é necessário em cada tempo, e ele viu que seria necessário para nós hoje o Papa Leão XIV. Então, ele nos deu esse presente que, como você falou, acho que está animando a todos nós, né? Ele está dando sinais muito bonitos à igreja, está sinalizando coisas bonitas, as coisas que ele já falou. Eu acho que você já deu uma olhadinha também, Laura, eu acho que estão deixando a gente animado, né? Porque ele fala com simplicidade. A gente tem que lembrar que ele foi missionário a maior parte da vida, né? Foi bispo numa região de gente humilde, de gente simples. Não né? capital, né? Não era uma capital, não era, né, um lugar sofisticado, né? Foi prior geral dos agostinianos, né, da Ordem de Santo Agostinho, visitou o mundo inteiro. Você sabe que ele quase esteve no Meier, ele esteve no Engenho Novo. Ele esteve no Engenho Novo. Engenho Novo é Grande Meier. Tem uma foto dele lá na paróquia de Nossa Senhora da Consolação e Correia, que é dos padres agostinianos. E ele foi lá quando era prior geral dos agostinianos, porque tinha que fazer a visita canônica, que é uma visita que, por lei da igreja, os superiores têm que fazer, né? E tem fotos dele lá no Engenho Novo, imagina. Então, ele fala de uma maneira simples, né? Descomplicada, mas fala de uma maneira que me tem animado muito. Eu vou lendo as coisas que ele falou, né? A homilia dele na missa com os cardeais no dia seguinte à eleição. Eu fui lendo e fui pensando, isso daqui é uma citação de São Gregório, isso daqui é uma citação de Santo Agostinho. Vai brotando. Ele vai falando. A impressão que eu tenho, posso estar enganado, mas acho que eu não estou, não. Até pela própria formação dele como agostiniano, a impressão que eu tenho é que ele deve ter tido muito contato, deve ter lido muitos padres da igreja, que são os autores que fundamentam a nossa fé nos primeiros séculos, né? Santo Agostinho é um deles. Então, ele, talvez de tanto ler e de tanto se formar nisso, isso é o que acontece naturalmente. A gente acaba citando sem ter que fazer referência. Isso aqui foi fulano que disse, isso aqui foi Beltrano que disse. Mas ele vai fazendo as citações naturalmente. Depois, de fato, eu percebi que ele chegou a dizer, como disse São Gregório, então tá certo. Eu acho que ele se formou numa escola muito boa em termos de voltar àquilo que é essencial à fé da igreja, que são aquilo que os padres ensinam. Então, eu acho que isso aí tudo, para mim, está sendo muito, muito, muito legal. Então, não sei o que você está achando também. Olha que gente metida besta, né? Nossas primeiras impressões sobre o Papa, como se a gente tivesse que ter alguma, né? Não, para mim, mais do que impressão, porque marcou de tal forma, não posso deixar, Padre Antônio, só para seguir uma ordem cronológica, né?
ele deve ter tido pouco. Como é que em pouco tempo, né, no espaço da hora que ele disse eu aceito, né, até a hora que ele apareceu naquela varanda, ele associar, né, com a palavra de Jesus ressuscitado, dizendo, para mim, assim, foi de um profetismo, sabe, de uma inspiração do Espírito. E a primeira palavra, a gente via ele com os olhos embargado, emocionado, olhando aquela multidão e dizer, a paz esteja convosco. Aquilo essa imagem, ele começar, a primeira palavra dele ser uma palavra de Jesus ressuscitado nesse tempo de Páscoa, foi muito forte. E no finalzinho, porque foi curta, né? Ele dizer, estamos na mão de Deus, o mal não prevalecerá. Foi assim de uma inspiração de Deus muito forte. Essa palavra, eu acredito, Padre Antônio, aquilo tocou até quem não é cristão, até quem estava lá, muita gente, acredito, né, estava lá sem assumir, professar a fé cristã, foi tocado daquela forma, a paz esteja convosco, e no finalzinho, estamos na mão de Deus. Né? Muita coisa bonita houve ali, né? Primeiro, foi repetido um gesto que já com o Papa Francisco havia sido desse jeito. Eu não sei se... Posso estar enganado. Se eu estiver enganado, alguém me corrige lá. Eu não sei se isso era comum antes, mas quando o Papa vai até a janela, né, para ser apresentado, né, a primeira vez, todos os cardeais vão junto. Eu acho que isso é um gesto muito legal, né, um gesto de unidade. Esse homem não chegou aqui pelos próprios pés, né, ele foi escolhido. Né? Acho que é muito legal quando a imprensa faz umas coisas assim. Você sabe que ele é de origem norte-americana, estadunidense, como o pessoal está falando agora, né? E descobriram a casa onde ele cresceu, né? Os irmãos dele. Eu acho muito legal o pessoal ver isso, porque o Papa não brota, né, de uma planta, nem desce pronto do céu, né? Então, o pessoal vê a casa dele, que é uma casa normal, de classe média normal, né? Ele tem irmãos, as pessoas verem isso, eu acho que é muito bacana. Verem que ele não é de uma família aristocrática, ele é um sacerdote, um bispo que saiu do meio do nosso povo. Eu acho que a imprensa fazer esse tipo de coisa é muito legal. Me parece que aqui do Brasil também mandaram jornalistas para o Peru, para a diocese onde ele foi bispo, né? Isso é uma maneira de dizer, olha, essa pessoa fez um caminho. E ao mesmo tempo que é um caminho pessoal, não é um caminho individual, não é uma carreira, como no contexto secular a gente costuma imaginar, né? Não é uma coisa de herdeiros, ele não é herdeiro de nada, né? Então os cardeais aparecendo junto com o Papa eleito, eles estão dizendo, olha, ele está sendo respaldado pelos representantes da igreja do mundo inteiro, né? Que também os cardeais não são... aliás, na igreja isso não é visto dessa maneira, como as pessoas imaginam numa democracia, né? São os representantes do povo. Não, mas na realidade eles representam a universalidade da igreja. Então, cardeais do mundo todo, de todas as idades, né? Jovens que agora a gente tem, né? 40 e poucos anos para a igreja, é um bebê, né? Para ser cardeal. e os mais maduros, né? Então, eles chegarem junto com ele é uma coisa muito bacana. Aquela foto, né? Onde aparecem as outras varandas laterais, um tanto de cardeal aqui. Agora, Padre Antônio, entre os vários memes, para mim, assim, o que eu mais... muitos jornalistas chamaram a atenção. Eu não lembro o nome daquele cardeal que estava do lado dele. É o cardeal da Bósnia. Eu não sei o nome porque é um nome que não dá para falar. É um nome que a gente não sabe falar. Mas ele está feliz da vida. Ele estava extasiado. Ele é bem velhinho e ele passou uma alegria, assim. Ele passou por muitos apertos porque ele viveu no tempo do regime comunista lá na antiga Iugoslávia. Então ele de repente ver a igreja ali, viva, mostrando o seu rosto como tem que ser, né? A igreja tem que ser sinal de Jesus para o mundo. Eu acho que nesse tempo da morte do Papa Francisco, da eleição do Papa Leão XIV, a igreja cumpre essa missão, esse papel, de um jeito muito sutil e muito legal, que é lembrar para o mundo, olha, existe algo aqui que é da parte de Deus,
existe algo aqui que, de alguma maneira, dá para as pessoas um sentido de esperança, de segurança. No fundo, o mundo todo se volta para a igreja, né? E todo mundo curte, né? Eu achei legal, eu não sei se você teve alguma experiência diferente, mas, por exemplo, no Instagram, que muita gente, né, produz conteúdo para o Instagram, né? Gente católica, não católica, mesmo fazendo coisas engraçadas, mas sempre respeitosas, né? Eu não vi nada complicado, né? Então, é sinal de que as pessoas olham numa expectativa. Porque, no fundo, elas percebem que nosso mundo está sempre tão agitado por tantas mudanças que nem sempre valem a pena. Né? Parece que a gente gira em torno da gente mesmo, como uma criança que, né, tá girando e a qualquer hora vai cair de tonta. Né? Ter algo para o qual a gente possa olhar e sentir e ter a sensação de algo que perdura, algo que traz segurança, isso é muito bom. Então, eu acho que nesses dias aí, entre o falecimento do Papa Francisco, o sepultamento dele, aquela foto do Trump com o Zelensky, né, sentados numa cadeirinha, né, conversando no átrio da Basílica de São Pedro. Né? Tudo isso mostra, olha, aqui existe um lugar onde a gente pode se encontrar. E um lugar sereno, um lugar de paz. Né? Eu acho que tudo isso são sinais muito legais, que vão sem que ninguém diga nada, mas que vão junto com tudo que está acontecendo, né? E deixam alguma marca no coração das pessoas. Eu acho que o Papa Leão, ele na apresentação dele, ele já fez isso, né? O Papa Francisco, que foi uma resposta de Deus para a igreja num determinado momento, se apresentou despido de paramentos, né? Apenas com a batina branca. A igreja precisava ver um Papa ali despojado, né? O Papa Leão já volta a assumir os paramentos que são tradicionais, um pouco para dizer, olha, a gente caminha, a gente vai para frente, mas a gente não deixa a nossa história se perder, né? A gente chegou até aqui nos ombros dessa história, né? Uma série de coisas, a saudação dele, fazendo evocação ao Papa Francisco. Ele lembrou do Papa 2 vezes, pelo menos, uma falando pelo nome, outra lembrando alguns valores que o Papa Francisco considerava que a igreja tinha que levar em conta nesse nosso tempo. Ao mesmo tempo, o anúncio da paz, que ele fez questão de dizer, é a paz de Jesus ressuscitado. Então, ele está no tempo pascal, gostei, né? Ele está vivendo o tempo pascal, a liturgia da igreja, e o tempo pascal é um tempo para lembrar que a paz é um presente que Jesus ressuscitado traz de volta ao coração do homem. Ele fez isso de uma maneira muito bonita, então eu gostei muito daquele primeiro momento. Ele lembrou que dia 8 de maio é festa de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. É lindo aquilo, né? Que no Brasil não é tão conhecida, mas na Itália é super conhecida. É porque é uma invocação à Nossa Senhora que é tipicamente italiana, quase ali do sul da Itália, perto de Nápoles. Né? Então, ele fez menção, né? Eu acho que, enfim, aquela primeira aparição dele na janela foi muito bonita e inspiradora. Eu acho que trouxe esperança tanto para aqueles que de fora observam a igreja como uma barca que não afunda, como para aqueles que estão nessa barca e que desejam prosseguir com ela, né? Fazê-la ir para águas mais profundas. Eu acho que foi muito bonito. Padre Antônio, as pessoas dizem, né, que a primeira impressão é a que fica, então acredito assim que a postura do Papa Leão naquela primeira apresentação na varanda, os olhos marejados, mas uma palavra, uma postura, uma palavra começando com a palavra de Jesus, e uma palavra curta, mas uma palavra que foi direta ao coração, e a postura de sobriedade e de... Eu posso afirmar, pelo menos foi o que eu senti, de discernimento. Isso impactou, isso tocou, inclusive, não apenas nós católicos, mas inclusive aquela comoção que por 2 semanas, né, estava sendo gerado pela mídia planetária, tá lá, aquilo catalisou pela postura do Papa Leão ao falar, não apenas o que ele falou, que já foi, mas a maneira como ele falou.
de sobriedade, de discernimento, né? E profundamente de Deus, de cristão. Exato, eu acho que esse ponto é fundamental, né? Ele todo o tempo apontou para Jesus e Jesus ressuscitado. Eu acho que foi na missa. A gente está aqui com as folhinhas. Achei. Com as folhinhas, com as palavras que ele já disse, né? Óbvio que o Papa não tem que fazer e dizer tudo que ele tem para dizer e para fazer em 3 dias, né? Mas eu acho que ele já deu sinais muito bonitos, né? Na missa que ele celebrou com os cardeais na manhã, se eu não me engano, foi da sexta-feira, né? Ele foi eleito na quinta. A missa é uma missa celebrada, é uma missa, né, própria, celebrada pelo bem da igreja. E o evangelho dessa missa é o evangelho no qual, em São Mateus, Jesus concede, né, a Pedro as chaves da igreja. E eu achei legal porque no comecinho ainda da pregação, o Papa diz, né, essa frase que pode parecer... Mas é tão óbvio, o Papa tem que dizer isso. Mas ele tem que dizer mesmo, repetidas vezes e com todas as letras, né? Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, ou seja, o único Salvador que revela o rosto do Pai. A tarefa do Papa é ser Pedro hoje. Então, ele tem que repetir isso à exaustão. No que ele faz, no que ele fala, na pessoa dele. As pessoas devem reconhecer no Papa a fé de Pedro, e aqui é a fé da igreja sendo confirmada hoje. Então, Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, o único Salvador de todos os homens, aquele no qual se revela para os homens o rosto do Pai. Ponto. Se a gente esquece disso, todas as outras coisas boas e interessantes que a gente possa lembrar não são o bastante. Então ele o tempo inteiro retorna a essa dimensão de a missão do Papa, do sucessor de Pedro, é confirmar os seus irmãos na fé em Cristo Jesus, Filho de Deus, único Salvador de todos os homens e Salvador do homem por inteiro, como gostava de dizer São João Paulo II. E aquele que revela para nós, não apenas uma revelação, mas aquele que revela para nós, de maneira incomparável, o rosto do Pai. Ponto. O mundo precisa redescobrir Jesus. O mundo não precisa de mais uma ideologia. O mundo não precisa de mais ideias interessantes. O mundo precisa redescobrir Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador de todos. E o Papa, que me parece, disse essa frase, né, com todas as letras, eu acho que ele vai retornar a isso constantemente, né, um pontificado que me parece nesse sentido... Vamos esperar para ver, né? Próximo ao de São João Paulo II, bastante cristológico, ou seja, centrado no anúncio de Jesus Cristo, como o pessoal diz, da pessoa de Jesus, né? É o que o mundo precisa, não de mais ideias, não de ideologias que se confrontam, mas de alguém, um Salvador, né? Não uma salvação que não está na minha cabeça, nem na do outro, nem dos meus planos, nem nos outros planos de mais alguém, mas um Salvador que vem a nós da parte de Deus para nos dar uma nova vida. Então, espero e acredito que a gente vai ouvir isso muitas vezes do Papa Leão XIV. Não sei se foi aqui mesmo, Padre Antônio, eu acho que sim, ou talvez naquele outro encontro, também com os cardeais, nas grutas ontem, e que ele... elenca aqui, né? E ele coloca como primeiro ponto da missão dele o primado do anúncio de Jesus ressuscitado como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, e não só o momento, ele já enfatizou isso em vários momentos. Isso, assim, deixa claro a missão dele, a missão da igreja, né? Para o qual ele abraçou. Acredito que naquele momento que ele disse, eu aceito, né? Ele e os cardeais na Capela Sistina, né?
Ele estava dizendo isso para Jesus, Padre Antônio. Lembrando que ele é missionário, né? Ou seja, a maior parte da vida dele ele passou numa terra que não era a dele, com um povo que não era o dele, a cultura original dele era outra, e depois foi prior de uma ordem que o obrigou a viajar pelo mundo todo. Então, ele não é um teórico de missões, né? Existe uma disciplina da teologia chamada missiologia, que estuda o que é missão, né? Quais são os componentes da missão, como fazer. Tudo isso é necessário e é bom, mas ele não é um teórico de missiologia, ele foi um missionário. Eu acho que isso traz um elemento muito legal, porque uma coisa é a gente estudar missões, outra coisa é a gente fazê-las, né? Então, isso é igual em qualquer área da vida humana, verdade, né? E também da fé, né? Uma coisa é a gente estudar sobre, outra coisa é a gente estar ali, né? E eu acho que nesse ponto isso vai enriquecer muito o ministério dele, porque ele tem experiência desse desarraigamento para mergulhar numa outra realidade para anunciar Jesus. Se fala muito disso, né? A teologia, assim como qualquer outra ciência, vamos dizer assim, ela tem os seus temas de vez, né? Então, houve um tempo, né? Talvez não tanto agora, enfim, mas houve um tempo, quando eu estudei teologia, né? Que, vamos dizer assim, o tema da vez era inculturação, né? Ser capaz de levar o evangelho a permear uma cultura, mas, ao mesmo tempo, aproveitar o que aquela cultura oferece de portas abertas para o evangelho. E quando eu estudava teologia, quando eu fiz mestrado, isso daí era a bola da vez. E, em nome disso, se falou muita bobagem. Mas... ele, na verdade, ele viveu isso, né? Ele estava lá, ele teve que se virar, né, para fazer esse diálogo, para que o evangelho de Jesus ressuscitado pudesse, através dele, continuar alimentando um povo, né, de fé numa região, repito, de uma cultura diferente da dele, enfim, né, de uma vida social, de uma estrutura social totalmente diversa da original dele. Eu acho que isso daí, eu acho que ele chegou no Vaticano com uma mochila, umas malas muito, muito interessantes. Acho que o que ele carrega nas malas dele, dentro do coração dele, vai fazer muito bem ao ministério dele e à igreja como um todo. Então, eu acho que é uma questão da gente aguardar e queira Deus que tudo isso possa se mostrar ao longo do tempo em atitudes, em palavras, para inspirarem a igreja, né? Padre Antônio, aqui ontem, na missa, eu nem sabia que se chamava Grutas Vaticanas, né? O local onde estão, né, sepultados os antecessores dele, São João Paulo II. João Paulo II subiu. Quando fazem o Papa Santo, eles levam lá para cima. Não está mais lá. Quando eu ainda tá. Aí levam lá para cima. São João Paulo II está lá em cima, Bento XVI está lá embaixo, tem vários então, Paulo papas. VI, São Paulo VI também? Laura, eu não lembro, mas quase certo que tenha subido. Normalmente sobe. Mas as grutas vaticanas são o andar de baixo da Basílica de São Pedro, onde há muitos papas sepultados e algumas pessoas que não são papas, mas são figuras assim especiais da história da igreja, né? Por ali que a gente tem acesso ao túmulo de São Pedro, né? Sim. Então na verdade, ele celebrou numa capela que dá exatamente para o vidro onde a gente vê o relicário, né, no lugar onde São Pedro foi sepultado. Foi tão significativo, né? No domingo do Bom Pastor, ele está ali, né, nessas grutas, junto, bem próximo, né, ao túmulo de São Pedro. E lá ele... essa palavra aqui dele, que ele falou, eram poucas pessoas, né? O provincial dos agostinianos estava lá tão bonito. O geral, aquilo, né? Ele não esquece geral, que é agostiniano. Superior geral. O Papa Francisco também não esqueceu que era jesuíta. Então, faz parte. E os cardeais. Então, duas palavras para mim destacaram: coragem e saber escutar. O Papa Leão, então, exortou coragem, sem medo, e ele lembrou que a missão, que muitas vezes exige sacrifícios,
nos ensina a importância de escutar. E aí ele fala, saber escutar para não julgar. Mas ele começa chamando a atenção da gente, dizendo coragem, sem medo, confirmando também o que ele tinha falado na primeira palavra dele. Né? A coragem também foi a primeira palavra praticamente de São João Paulo II, quando ele apareceu na janela, né? Foi por aí, não tenham medo, abram as portas ao Redentor, né? É uma palavra boa, né? Porque eu acho que tira da gente qualquer sensação de, sei lá, da gente ser menor ou da gente ter que viver encolhido, né? Algumas pessoas dizem que existe uma boa parcela da igreja que parece que vive complexada por ser católica, né? No sentido de, perdão porque eu sou católico, eu não queria ofender ninguém, mas deixa eu falar o que eu acredito. Não tem necessidade, porque o que a gente fala não é para ofender a ninguém, na verdade não ofende. É uma boa notícia, né? O que normalmente costuma ofender as pessoas é prepotência. E aí o Papa vem e diz, olha, mas vamos saber ouvir. Quer dizer, uma pessoa prepotente, ela não sabe ouvir. Então, ao mesmo tempo que ele diz coragem, não tenham medo, ou seja, não viva como se você tivesse que pedir desculpas porque é católico, não há motivo para isso. Ao mesmo tempo ele diz, mas enquanto a gente faz missão, vamos ouvir. Né? A gente não tem a verdade dentro do bolso, nós somos servos da verdade, que é Jesus. Então, quando a gente ouve, a gente consegue discernir melhor os caminhos pelos quais Deus quer nos levar. Quando a gente ouve, a gente está reconhecendo que as pessoas têm algo a dizer de importante, que pode acrescentar algo para nós também. Então, me parece que o Papa, nesse sentido, como você falou, a palavra discernimento, que era uma coisa que o Papa Francisco sempre dizia, né? A igreja, porque ele era jesuíta, Santo Inácio de Loyola é o santo do discernimento, né? A igreja tem que discernir, e é fato. Agora, esse discernimento, ele acontece nesse duplo movimento. Coragem, não tenham medo. A gente tem algo a dizer a esse mundo. Mas, por outro lado, não de maneira prepotente, mas ouvindo, né, acolhendo, percebendo no que o outro traz para a gente, qual é o caminho pelo qual Deus vai abrindo as portas para o coração das pessoas. Né? Então, se a gente der uma olhadinha no início da igreja, São Paulo era craque em fazer isso, né? A gente vai ver que a igreja deu os seus primeiros passos assim. O Espírito Santo ensinou a igreja a ter discernimento, a perceber as portas que iam se abrindo. Por isso a igreja foi capaz de alargar a sua missão para além do contexto só do mundo judaico, em direção ao mundo dos gentios. Né? São Paulo, quando chega em Atenas, né, a capital da Grécia, a capital da filosofia, né, ele consegue entabular ali um diálogo, porque ele aproveita o que ele está vendo, quer dizer, ele está vendo aquela religiosidade, aquela abertura e, ao mesmo tempo, aquela confusão. Ele não pega um porrete e sai batendo em todo mundo, ele vai pelo caminho que Deus já foi abrindo. Né? Eu acho que é São João Paulo II que dizia que, para os missionários, ele dizia isso. Olha, quando vocês chegarem no lugar, lembrem que o Espírito Santo chegou antes. Então ele já deve estar fazendo alguma coisa lá. Aprendam a entrar na obra dele, aprendam a entrar no trabalho dele. Né? E eu acho que isso é uma boa dica. Né? A gente não está chegando... Não, Deus tem interesse nas pessoas, em todas as pessoas, do mundo inteiro. Quando a gente chega, ele já estava lá trabalhando. A nossa parte talvez ouvindo, compreendendo, acolhendo. A nossa parte talvez seja entrar no trabalho de Deus. Eu acho que talvez seja esse o grande segredo do tal do discernimento. Que para mim assim está muito forte. Padre Antônio, queria chamar a atenção de duas palavras do Papa Leão. No dia 10 de maio, no discurso aos cardeais, e ele começa assim, dizendo: é o ressuscitado presente no meio de nós que protege e guia a igreja e que continua a reavivá-la na esperança através do amor. Aí ele completa com uma citação de Romanos 5, que é a citação do ano, derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aí ele fala assim: cabe a cada um de nós, tornarmos ouvintes dóceis da sua voz e ministros fiéis
dos seus desígnios de salvação, recordando que Deus gosta de se comunicar mais do que no estrondo do trovão e do terremoto, mas no murmúrio suave de uma brisa suave, ou como alguns traduzem, numa leve voz do silêncio. E aí ele fala uma frase que para mim foi uma das mais fortes. Esse é o encontro importante, a gente com Deus, aqui não se pode faltar e para o qual devemos educar e acompanhar todo o santo povo de Deus que está confiado. Então, para mim, assim, eu destaco de todas essas discursos essa preponderância que o Papa Leão deu, chamando a atenção. Eu sei, ele estava falando para os cardeais, mas assim, para mim, para toda a igreja, esse encontro da gente diariamente com Deus, a gente pode faltar a todos os outros, mas esse a gente não pode faltar. E aí ele fala para os cardeais, devemos educar e acompanhar todo o santo povo de Deus que está confiado. Laura, olha, a gente tem que lembrar o seguinte, quando o Papa é eleito, ele é eleito porque na consciência dos cardeais que o elegem, aquele que é eleito pode ser uma resposta de Deus aos anseios e às necessidades da igreja desse tempo. Então, lembrando, todo mundo lembra, porque a imprensa noticiou essas coisas à exaustão, né? Antes dos cardeais entrarem em conclave, eles têm encontros em que eles conversam. Não é nada programado, eles vão dando os nomes quando eles querem falar, né? E os outros escutam, né? Não há, como é que a gente pode dizer, não há réplicas nem tréplicas, nada disso, mas todo mundo se escuta. Alguns que trabalham em comissões próprias, né, da igreja, eles têm uma palavra logo no início para dar uma espécie de um balanço de como as coisas estão naquela área, né, da qual eles servem. Então, os cardeais, enquanto eles se escutam, eles percebem, né, que há questões que são comuns a todos, né? Então, há questões que são problemas nos Estados Unidos, na África, na Alemanha, na Ásia. Há coisas que são próprias de lugares específicos, né? E eles vão discernindo aos pouquinhos quem poderia aparecer aos olhos deles como uma resposta a esses anseios, a essas necessidades da igreja. Portanto, quando o Papa fala ao colégio dos cardeais, ele está sempre falando nesse horizonte. Repito, que é um horizonte de conhecimento mútuo e de diálogo. Apesar de não haver nas plenárias conversas, eles conversam entre eles. Então, há um diálogo acontecendo ali. E o Papa recém-eleito, quando fala aos cardeais, ele está falando no contexto deste diálogo. Ou seja, o diálogo que está acontecendo entre eles está aqui nas entrelinhas. Então, quando o Papa, né, fala, como você disse, que é preciso que a gente eduque e acompanhe todo o povo de Deus a viver esse encontro intransferível e inadiável com Deus, que fala conosco muito mais pela leve voz do silêncio do que pelo estrondo. Ele está dizendo, olha, precisamos investir as nossas forças nisso, né? Temos que tomar cuidado com soluções que possam parecer muito estrondosas, mas que, na verdade, não vão ajudar o nosso povo a viver essa dimensão de encontro com Deus que se dá especialmente no silêncio, né? A gente corre o risco, num mundo de muito espetáculo, a ter a impressão de que a igreja tem que se tornar também uma como é que a gente pode dizer isso? Uma promotora de espetáculos, né? Agora, durante o tempo do conclave, né, isso foi muito... A gente percebia muito essa tensão. A liturgia da igreja e as celebrações e a tradição, por exemplo, do sepultamento de um papa ou da eleição de um novo papa, ela tem já, por si só, um sentido de grandeza. Mas em nenhum momento se quis, por parte da igreja, transformar isso num espetáculo. Mas a gente percebe que o movimento natural da imprensa, da internet, é transformar tudo num espetáculo, né? Então,
o que a igreja vive de maneira natural, o mundo tenta transformar numa... né? E cria burburinhos, né? E cria fofocas, e cria não sei o quê, né? Então, eu acho que o Papa está sutilmente dizendo isso. A gente tem que tomar cuidado para a gente não transformar o nosso trabalho em mais um espetáculo, né? Cuidado para não transformar tudo em algo que se esgota na mídia ou no barulho, quando, na verdade, a nossa missão é educar e acompanhar um povo a ter uma experiência viva com Deus, de modo especial no silêncio, na oração. Acho que é disso que ele está falando, não um silêncio estéril, mas esse silêncio no qual a gente se encontra com Deus, que é a oração. Então, eu acho que nesse sentido tem algo aqui muito legal, né? De que a gente deve estar atento a isso, né? Como seria maravilhoso, aliás, o Papa São João Paulo II já havia dito isso na proclamação do jubileu do ano 2000, né? Que cada uma das nossas comunidades cristãs, das nossas paróquias, se tornasse uma escola onde a gente aprende a ter esse encontro pessoal com Deus, de modo especial na oração. Então, me parece que o Papa aí está dando uma indicação. Não sei como ele vai lidar especificamente com esses elementos, né? Liturgia, oração, vida espiritual, enfim. Mas possivelmente ele vai apontar um pouquinho nessa direção com alguma coisa, espero eu. A não ser que eu esteja lendo aqui alguma coisa que não está presente, né? Me chamou a atenção, Laura, uma coisa que, aliás, eu gostei porque isso apareceu em mais de uma palavra dele. Eu acho que também no dia da missa com os cardeais, a maneira como ele fala da igreja, eu acho muito bonito. Ele faz acenos ao evangelho, aos padres da igreja, e a gente está num momento em que a gente precisa voltar a incutir no coração das pessoas e no nosso próprio uma visão da igreja que corresponda àquilo que de verdade ela é, de tal maneira que a gente volte a amá-la por aquilo que ela é. Então, nesse discurso aos cardeais, o Papa lembra, né, que Jesus é cabeça da igreja, pastor e guarda da igreja, e aí ele cita uma série de coisas. A igreja é o seio onde somos gerados, ao mesmo tempo o rebanho e o campo que nos é dado para que cuidemos e cultivemos. Devemos a esse rebanho alimentar com os sacramentos da salvação e fecundar esse campo com a semente da palavra, para que, firme na concórdia e entusiasta na missão, caminhe como os israelitas de outrora no deserto, à sombra da nuvem e à luz da chama de Deus. Nossa. É muita coisa bonita ao mesmo tempo. E ele está fazendo tanta referência boa. em 4 linhas aqui tem um monte de referência boa. Ele, na verdade, quando ele faz uma citação de Êxodo, ele está voltando a um livro da Bíblia que é muito valorizado na história da salvação, né? Portanto, é um livro, vamos dizer assim, da Bíblia que está entre aqueles que estão à frente, né? E que descreve o povo de Israel como o povo de Deus a caminho, né? Saindo da escravidão do Egito em direção à terra prometida. Essa figura de um êxodo que, na verdade, precisava acontecer de novo, ou precisava ser a marca da vida do povo de Israel em toda a sua história, ela reaparece nos profetas repetidas vezes, né? Principalmente a partir do momento do exílio na Babilônia, quando o povo de Israel agora não mais é escravo no Egito, mas é exilado na Babilônia e depois deve voltar para sua terra, para reorganizar a terra, para reedificar Jerusalém. Tudo isso é comparado com o êxodo da saída do Egito, e tudo isso aponta nos profetas para um êxodo maior, que é o êxodo de uma vida como nós a levamos, né, por nós próprios, a uma vida nova que Deus deseja oferecer ao seu povo. Então, todo o Antigo Testamento ele está pintado a partir dessa figura do Êxodo.
seja do ponto de vista histórico, quando no Pentateuco, nos livros históricos, o Êxodo é meio que o momento fundante da história do povo de Israel. Israel se entende como povo a partir dessa experiência do Êxodo, a partir da experiência do Monte Sinai, seja como algo que está sendo atualizado em outros momentos históricos, por exemplo, a partir do exílio da Babilônia, seja como algo que é entendido como uma imagem da vida humana e da vida do povo de Israel. No fundo, o nosso caminho na Terra é um constante êxodo. Bom, no Novo Testamento, há muitas passagens que mostram que Jesus abraçou isso. E Jesus é o novo Moisés e o novo Josué que nos conduz nesse êxodo, agora não a um país, a uma terra, mas ao reino de Deus. Então, essa figura do êxodo, para entender a missão de Jesus e para entender quem é a igreja, o novo povo de Deus que caminha em toda a terra, com gente de toda a nação, de toda a língua, essa figura é essencial. Essa figura é essencial porque ela nos lembra que a igreja é povo de Deus. Essa imagem foi muito usada para falar da igreja a partir do Concílio Vaticano II. Então, o Papa cita aqui o Êxodo, seguramos. Mas ele também fala da igreja como seio no qual somos gerados. Uma igreja que tem pastores que a cultivam como um campo, a alimentam como uma mãe, pelos sacramentos e pelo anúncio da palavra. Então, a igreja é o povo de Deus, nós estamos vivendo um novo êxodo em direção ao reino de Deus, mas esse povo de Deus tem pastores. A igreja não é apenas a reunião de um povo, mas também é a mãe desse povo, que gera esse povo. Então, para quem conhece o assunto, ele está amarrando uma série de imagens aqui sobre a igreja, que são imagens que trazem um equilíbrio para entender a beleza da igreja. Povo de Deus a caminho, mas um povo de Deus que é alimentado pelos sacramentos e pela palavra que nos são dados pelos pastores da igreja. É um povo de Deus que não é fazedor de si mesmo, mas que é gerado no ventre da igreja. A igreja, ao mesmo tempo que é povo de Deus, ela é mãe desse povo, ela é anterior a cada um de nós, né? Nós recebemos dela a fé que nos alimenta. Então o Papa costurou um monte de coisa legal aqui em metade de um parágrafo e acho que apresentou para a gente uma imagem da igreja bonita, que anima a gente, que faz a gente entender a igreja com integridade, com inteireza, né? E diz, olha, a igreja tem que viver firme na concórdia e entusiasmada na missão. Maravilhoso isso. Lindo. Isso aí, Padre Antônio, esse comentário do Senhor deu assim para a gente entender essas entrelinhas que o Papa falou, né, aí para os cardeais. Agora, Padre Antônio, eu queria voltar ao Regina Celli, falar, porque ele voltou àquela varanda. Espera aí que eu tô... o senhor quer falar mais eu quero voltar nisso, mas no finalzinho, só pra gente... porque eu tenho muito papel aqui, Laura, deixa eu achar aqui o Regina Celli, ok. Então, aí ele voltou para a varanda, dessa vez, né, para falar. Primeiro ele cantou, Padre Antônio, foi lindo, ele tem que voz bonita, né? Que lindo, foi assim muito comovente a gente ver ele cantando. Eu acho que todo mundo que estava lá na praça se surpreendeu. Eu me surpreendi quando eu vi, né, ele cantando o Regina Celli, Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia. E aí algo que já tinha me comovido, ele dizer muito... Considero um dom de Deus, o primeiro domingo do meu serviço como bispo de Roma, ser o domingo do Bom Pastor, aquilo que a gente tinha falado no início, né? E aí ele fala assim, Jesus no Evangelho afirma que conhece as suas ovelhas e que elas escutam a sua voz. Aí ele já vai lá para a patrística, Padre Antônio. Com efeito, como ensina o Papa São Gregório Magno, as pessoas correspondem ao amor
daquele que as ama. Hoje, portanto, irmãos e irmãs, tenho a alegria de rezar convosco e com todo o povo de Deus pelas vocações, especialmente pelas vocações sacerdotais e religiosas. Ele ter chamado a atenção, né, no evangelho de ontem, né, isso me tocou muito. As ovelhas ouvem a voz do Senhor e seguem. Aí volto aqui para São Gregório Magno, né? E a mesma coisa que São Gregório diz é amor por amor. Nós respondemos ao amor daquele que nos amou primeiro. Na verdade, a nossa vida cristã, ela só existe na medida em que ela é uma resposta. O Frei Raniero Cantalamessa, ele tem um texto que eu não vou lembrar, eu acho que é naquele livro, sobre a carta aos Romanos, que ele tem... o primeiro livro dele? O Senhorio de Jesus, não é? Eu acho que é uma coisa assim. Não é o primeiro livro dele, não. O Frei Cantalamessa... primeiro traduzido aqui e tal, né? Mas ele tem um comentário que é muito legal. Ele diz assim, olha, todo sentimento religioso humano, que de alguma maneira pauta todo o sistema religioso que possa existir na humanidade, parte do suposto de que deve haver uma divindade, deve haver alguém ou algo maior, e que nós devemos tornar esse alguém ou algo maior bom para nós. E então, por isso, nós fazemos sacrifícios, por isso nós fazemos orações, enfim. O cristianismo começa por outro lugar. O cristianismo começa afirmando que esse alguém ou algo maior do que nós nos ama e que só é possível que nós nos aproximemos dele porque ele nos ama primeiro. Por isso, tudo aquilo que nós fazemos, nossas orações, nossos sacrifícios, tudo é resposta a ele. Nós não o tornamos bom, ele é bom. Nós não o amamos para convencê-lo a nos amar. Ele nos ama primeiro e o nosso amor é sempre uma resposta. Isso pode parecer tão óbvio, mas é porque a gente acha que o mundo inteiro pensa como a gente porque é cristão. Na verdade, a maior parte do mundo não é. E não conhece, não descobriu isso, né? Tudo que a gente possa fazer por amor a Deus é sempre resposta ao amor que por primeiro ele nos deu em Jesus. Então o Papa está dando aqui já uma dica, eu acho que também é para a gente que tem a missão de, no dia a dia, anunciar o evangelho às pessoas. Olha, você não precisa convencer Deus a ser bom com você, ele é bom. Você não precisa convencer Deus a amar você. A gente está acostumado muito nas nossas relações humanas a fazer isso, né? Eu vou mostrar que eu mereço, eu vou mostrar que podem me amar, desde que a gente é criança. Quando, na verdade, o que a gente tem para dizer, olha, tem uma boa notícia, Deus ama muito você. E esse amor dele é capaz de nos transformar e fazer brotar em nós amor. Então, quando o Papa fala do bom pastor, das ovelhas que escutam a sua voz, na verdade, ele está dizendo isso, como São Gregório. As ovelhas reconhecem amor na voz do bom pastor e por isso o seguem. É claro que ele está falando isso em primeiro lugar sobre Jesus, mas ele também está falando isso para os pastores de ontem e de hoje que servem em nome de Jesus a igreja. É preciso que em cada pessoa que anuncia o evangelho, as ovelhas reconheçam a voz e o amor de Cristo. E aí elas vão seguir essa voz como uma resposta de amor. Se não acontece essa conexão, qualquer outra coisa que aconteça vai ser simplesmente momentânea e por qualquer coisa vai se romper. Mas esse elo de amor, ele se torna forte e ele vence dificuldades. Então, em cada pastor que em nome de Cristo hoje pastoreia a igreja, é preciso que as ovelhas escutem o amor de Deus falando. E aí elas vão ser capazes de responder com amor e por amor. Mas é sempre uma resposta.
né? Nossa vida cristã é sempre uma resposta. O primeiro passo, quem deu foi ele. A iniciativa é sempre dele. Isso a gente chama com uma palavra que na teologia é fundamental e que talvez seja a palavra que o pessoal mais identifica com Santo Agostinho na teologia, que é a palavra graça. Graça. Ele nos deu graça, ou seja, ele veio, ele estendeu a mão. E agora a nossa tarefa é responder a ele. Acho que o Papa está dando está fazendo esse convite para a gente, né, quando ele fala essas coisas, né? Laura, queria só compartilhar umas duas coisas, porque senão também a gente fala e o povo vai embora. Tá. Só duas coisinhas. Ainda no discurso aos cardeais, como eu comentei que ele está falando e tem coisas aqui nas entrelinhas por conta das conversas que eles tiveram antes. Padre Antônio, só me permite, o senhor citou o Frei Raniero, eu tenho que falar. O senhor falou das reuniões, não sei, eu sei que o senhor viu, mas foi pouco divulgado. Antes do extra homines, tá certo? Falei direito? Falou. Então, antes daquele momento que fecha, o último a falar para os cardeais foi o cardeal Raniero Cantalamessa. Então, a delicadeza, porque ele foi o pregador de São João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco. Meu Deus do céu! Então, os cardeais, ou o cardeal responsável, que agora eu não me lembro o nome, essa delicadeza de chamar aquele que foi o pregador de 3 antecessores e que é cardeal também, não mais eleitor, porque ele tem mais de 80 anos. 90 já. Ele tem 90 já. Foi aquele que deu a última palavra para os cardeais antes do conclave. Não sabemos o que ele falou, não porque eles já estavam lá ou dentro. vontade, Padre Antônio. Mas, enfim, eu acho que deve ter sido uma palavra boa. Normalmente ele acerta, né? Então, espero que tenha acertado também. Mas, Laura... O que o senhor queria comentar? Pois é, há um parágrafo aqui interessante, porque o Papa Leão XIV, ele citando a exortação do Papa Francisco sobre a alegria do Evangelho, ele diz que existem alguns pontos fundamentais, né? Que me parece que serão pontos fundamentais que ele acolhe, né? Ele vai tomar posse, vamos dizer assim, né, da Diocese de Roma no domingo que vem, me parece, né, na missa em que ele preside, então, na Basílica, eu suponho que vai ser na praça, né? Ele toma posse da Diocese de Roma, vai à Basílica de São João do Latrão para sentar na cátedra, porque lá é a catedral da cidade de Roma, né? Então, ali ele deve dar umas indicações mais programáticas, né? Imagino eu. Mas ele aqui cita algumas coisas bem legais que me parece que ele deve abraçar como tarefas dele. Primeiro, o regresso... Fundamentais, né? Exato, né? O regresso ao primado de Cristo no anúncio. Então, vamos falar de Jesus, que vai ser muito bom, né? Depois, ponto, né, Padre Antônio? A conversão missionária de toda a comunidade cristã. Então, que a igreja reconheça, não só em estruturas mais amplas, mas em cada comunidade cristã, que nós temos um chamado missionário. Ou seja, nós não vivemos só para cuidar de quem está dentro, nós vivemos para anunciar para quem está fora. Depois, o crescimento na colegialidade e na sinodalidade. Achei legal, primeiro, porque ele colocou as duas palavras. Colegialidade, que é uma palavra que normalmente está ligada à questão da colegialidade dos bispos, e sinodalidade, que é uma palavrinha que surgiu nova, que em princípio também deveria estar ligada à questão dos bispos, mas que foi assumindo o caráter de uma escuta de vários setores da igreja. Então, o fato dele ter trazido a palavra de volta, sinodalidade, me dá a impressão de que ele vai querer que esse trabalho de escuta ampla continue. Ótimo. O fato dele ter separado as duas palavras, colegialidade e sinodalidade, também me dá a impressão de que ele vai fazer com que essas duas coisas, nenhuma das duas engula a outra. E aí, nesse ponto, quer dizer, não sei se eu estou enxergando demais, mas eu acho que legal, palmas para o Papa Leão XIV. Eu não entendo o seguinte, Padre Antônio, o que é? O ponto seguinte. A atenção aos sensus fidei. Pois é. Sensus fidei. O que é isso? O povo cristão tem um sentido de fé
que é próprio da igreja, não do povo aqui ou dali, ou dessa parte do povo ou daquela. Mas esse sentido da fé é como se fosse um discernimento que a igreja, seja do ponto de vista de história ao longo dos tempos, seja do ponto de vista de abrangência, é um discernimento que a igreja possui e que não permite, em primeiro lugar, que algumas coisas que não fazem parte do depósito da fé da igreja cheguem ao ponto de preponderar. Então, o povo tem um senso de fé que, do ponto de vista negativo, que às vezes é o mais necessário, é capaz de rechaçar o que não é conforme a fé católica, né? E, por outro lado, é capaz de discernir aquilo que é constante na fé. Isso, né? É sensus fidei, né? Especialmente nas suas formas mais próprias e inclusivas, como a piedade popular. Lindo né? Isso, né? Então, a maneira como o povo reza expressa valores católicos, né, que não devem, por exemplo, ser jogados fora. Por exemplo, que lindo isso. Depois do Vaticano II, houve, isso é fato, uma tendência para rearrumar algumas práticas litúrgicas, de piedade, enfim, para voltar àquilo que é essencial e rearrumar as coisas, diminuir um pouquinho, por exemplo, o lugar que tinha na vida diária dos católicos a devoção à Nossa Senhora, a devoção aos santos. Etc. Ok. O problema é que se pisou demais no acelerador com isso e acabou se jogando fora muita coisa. O que manteve, por exemplo, a devoção à Nossa Senhora tão viva no meio do povo foi a piedade do povo. O próprio povo. A teologia jogou isso pela janela. Então, o sensus fidei, ou seja, o povo segurou alguma coisa que, se dependesse dos teólogos, tinha ido por água abaixo. Né? Então, isso é um pouquinho isso. Né? Obviamente que é uma coisa muito mais sutil, mas é mais ou menos por aí. Né? Ouvir as pessoas, ouvir a igreja, de modo especial na piedade popular, e em alguns outros meios que a hierarquia tem para ouvir a igreja, né? Ouvir o povo. Né? A sinodalidade que o Papa Francisco pedia, me parece que ia muito nisso. Vamos ouvir o povo fiel. Temos que criar canais para ouvi-los mais. A gente tem poucos canais. E o Papa está dizendo, olha, vamos fazer essa escuta. Algumas coisas já estão aí, temos que aprender a ouvir o que já está aí e, se for o caso, criar novos canais, ok. Né? Mas sem embolar as coisas, ou sem como é que eu vou dizer? Sem que ninguém perca aquilo que é a sua missão própria. Então, os bispos têm uma missão própria que não é dos padres, que não é dos leigos. Os leigos têm voz na igreja, mas que não é equivalente à voz dos bispos. Então, tudo isso tem que se organizar. Mas me parece que ele está tentando salvar tudo isso. Agora, Padre Antônio, para reforçar a piedade popular, foi muito lindo, parênteses, ainda na primeira fala, né, na varanda, emocionado, ele se referia a Nossa Senhora do dia. E no né? dia, E depois, no sábado, né? No sábado. Ele foi ao Santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho. Nossa Senhora do Bom Conselho. Que é um santuário pertinho de Roma, acho que são 50 quilômetros, então dá para ir e voltar rápido. Foi escondidinho, né? Foi. Que é um santuário que como é que eu vou dizer? É custodiado pelos agostinianos. Uhum. Então a devoção à Nossa Senhora do Bom Conselho, que me parece excelente para um papa, ela é uma devoção muito, muito querida dos agostinianos, então ele foi lá. O que eu ouvi de um frade agostiniano é que, quando ele foi eleito prior, ele foi também. Só que ele chegou lá, ele pegou o carro e foi, porque era menos complicado, né? Ah, tá. E aí o frade que tomava conta, ele chegou num horário que a igreja estava fechada, né? Levou um susto, o padre prior e tal. Falou, não, eu precisava vir na casa da minha mãe para pedir a bênção, né? Então, o Papa tá indo bem, né? Depois, ele ainda cita mais duas coisas, né? Que são fundamentais. O cuidado amoroso com os marginalizados e excluídos. Lembrando que ele tomou o nome de Leão XIII, porque Leão XIII foi o Papa que deu início à reflexão do magistério, e não só a reflexão, mas a voz do magistério
como uma voz autorizada em questões de caráter social, ou seja, a doutrina social da igreja. Num momento difícil, né, para as classes operárias e até estava surgindo esse proletariado como uma classe preponderante, vamos dizer assim, na industrialização da Europa, e o socialismo já tinha entrado nessas massas proletárias com soluções, né, que a gente sabe que não solucionam, porque esquecem dimensões fundamentais da vida humana. E o Papa Leão XIII, então, sente que ele tem necessidade de falar a essas pessoas e propor à sociedade que o tecido social seja marcado nesse novo tempo com valores que a igreja pode propor, né, porque ela é especialista, como disse São João Paulo II, em humanidade, e porque o evangelho pode temperar bem as relações humanas, né? Então o Papa cita como algo fundamental, né, o cuidado amoroso com os marginalizados e excluídos, e o diálogo corajoso e confiante com o mundo contemporâneo nas suas várias componentes e realidades. Ou seja, temos que conversar, ouvir e falar. Diálogo, né? E nesse ponto me parece que ele está assumindo coisas que o Papa Francisco tinha proposto lá atrás e que me parece que ele vai assumir como elementos também do pontificado dele. A gente, obviamente, tem que esperar o que ele vai dizer no próximo domingo, o que ele vai fazer nos próximos 10 ou 15 anos, que a gente espera que ele passe à frente da igreja. Enfim, as encíclicas que ele vai escrever, os discursos que ele vai fazer, as nomeações que ele vai fazer, não tem bola de cristal. Mas quando a gente lê algumas coisas iniciais dele, a gente imagina de onde essas ideias vêm, porque elas não são ideias que brotaram nele por geração espontânea, tem a ver com a formação dele, tem a ver com a espiritualidade própria do instituto dele. Então, a gente consegue pensar uma outra coisinha aqui que me parece bem legal e com um equilíbrio muito bacana, né? Ele me parece uma pessoa ponderada no que ele fala. Ele escreveu os pontinhos, mesmo lá na hora de aparecer na janela, tão logo depois da eleição. Isso é que eu estava pensando. Ele deve ter sentado para escrever os pontinhos. Exatamente. Então ele não fez uma coisa assim. Não improvisou. Justamente porque sabia que ia estar tomado de emoção. Então isso é sinal de que é um cara ponderado e tal. Isso é muito legal. Então, só que temos que aguardar. Não adianta a gente ficar imaginando coisas ou querendo falar pelo Papa, porque pelo Papa o Papa fala e ninguém mais. Então a gente não pode ter esse tipo de fantasia ou de pretensão. Mas pelo que ele mostrou até agora, eu achei muito bacana. Laura, queria só terminar a respeito do lema dele. O lema já era o lema episcopal dele, ele vai manter como Papa, né? É uma expressão de um texto de Santo Agostinho, se eu não me engano, sermão, né? Num comentário aos Salmos, em que, traduzindo para o português, para ficar uma coisa menos feia, seria alguma coisa mais ou menos assim: somente em Cristo somos um. Então, no único, nós somos um. Alguma coisa que vai por aí. É, né? Uma palavra de Santo Agostinho comentando um salmo. Eu acho muito legal, primeiro, porque tem aí um apelo à unidade, que é algo bastante presente na espiritualidade agostiniana, vamos dizer assim, né? No instituto, nos institutos que são regidos pela regra de Santo Agostinho, que são muitos, esse anseio por comunhão e unidade. Mas lembrando que quanto mais perto a gente está dele, Cristo, mais a gente está perto uns dos outros. Ou seja, a nossa unidade não é produto de um arranjo político, não é produto de um denominador comum mínimo. Mas é fruto, né? É fruto da nossa comunhão com Jesus. Quanto mais a gente se achega a ele, mais a gente consegue estar junto uns dos outros. E inclusive daqueles que não creem nele. Porque a gente é capaz de, em Jesus, encontrar as chaves que abrem o coração de todo homem. Então, repito, é a questão da unidade, mas centrada em Jesus Cristo. Não é uma ideia de unidade, não é uma ideologia da unidade, porque poderia haver também, né? Mas é uma compreensão profunda de que unidade é um dom da presença de Cristo e da comunhão com Cristo e da vida em Cristo. Então, me parece também que é um lema que vale a pena a gente apostar nele, porque eu acredito que em alguns momentos a gente vai ver esse lema dirigindo um pouquinho os passos e as escolhas e os gestos do Papa. Então,
Vamos aguardar, mas eu acho que o lema valia a pena a gente lembrar dele também. Em Cristo, somente nele, nós somos um. Quer dizer, o Papa Leão escolhe um tema do século... Santo Agostinho é século IV? Quinto, né? Século V. Que beleza, né, Padre Já finalzinho. Antônio? Eu acho que... Santo Agostinho vai virar moda assim, vai bombar. Espero que não, que toda moda... né, mas no bom sentido, Padre Sim, Antônio. espero que a gente comece já que temos um agostiniano à nossa frente, já que a gente comece, vamos olhar o que esse homem diz, né? E vamos ver, porque tem muito... Santo Agostinho é Santo Agostinho, né? Não é qualquer coisa. Mas... trazê-lo, não tentando lê-lo para que ele fale as coisas que a gente quer, mas tentando aprender com ele, né? Normalmente, quando há modas, há modas do ponto de vista intelectual, assim, né? As pessoas querem que o santo fale aquilo que a gente já pensa, né? Quando, na verdade, a gente tem que aprender com a sabedoria dos santos nos momentos próprios em que Deus os deu à igreja como resposta, né? Como eles podem inspirar a gente hoje a encontrar as respostas necessárias para hoje. Padre Antônio, eu fiquei muito tocada, isso foi pouco divulgado. A cruz que ele tem como bispo tem uma relíquia, não sei como, né? De Santa Mônica e de Santa Agostinho. Meu filho, ele foi o prior, que ele podia ir lá pegar. Não, tinha, mas olha só. Você imagina, por isso que eu perguntei. Mas eu acho que tem mais gente. Eu acho que Santo Agostinho, Santa Mônica. E tem veneráveis, né? Não, eu acho que é um beato espanhol. Da Guerra Civil Espanhola, e se eu não me engano, São Tomás de Vila Nova, que foi São Tomás de Vila Nova, bispo agostiniano espanhol, que também tem muita coisa escrita bonita, e português não tem nada, fica aí a dica aí para os... Né? Mas tem muita coisa boa escrita, foi um bispo agostiniano, e um intelectual também, né? Então são essas 4 relíquias. 5 ou 6. Não sei se é essa cruz que ele vai usar, mas ele também pode transferir de uma para outra. Mas já diz muito, né? O bispo, esse mártir que ele carrega, né, no peito na cruz, que foi um mártir da Guerra Civil Espanhola, já diz muito. Para os espanhóis isso tem que dizer muito, porque eles vivem ainda brigando muito por causa dessa guerra lá, porque comunistas e não comunistas, e aí fica todo mundo, né? Então, quem sabe essa relíquia escondida na cruz dele já fale alguma coisa para os espanhóis agora, esperamos, né? Mas ele está em boas mãos, né? Então... Não. Mas a gente pede de todo o coração a Nossa Senhora do Bom Conselho que interceda pelo Papa, que aconselhe a ele as coisas que ela carrega no coração, porque no coração de Maria só tem Jesus, né? Então, que ela possa aconselhar ele muito para que ele possa servir a Igreja de Deus nesse tempo que o Senhor está confiando a ele, com ardor, com coragem, como ele diz à Igreja, que ele possa experimentar tudo isso também no ministério dele. Queremos caminhar junto com ele. Amém. Então, vamos lá. Mas, né? Padre Antônio, para ele ter conseguido dar uma fugidinha no sábado, 2 dias depois, e lá na igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho, com certeza é porque é o desejo profundo do coração de Leão XIV. Né? Isso aí, a gente tem certeza. Então, Laura, vamos lá, animadíssimos com o novo Papa. Animadíssimos, Padre Antônio. Gente, muito obrigado. Desculpa, acho que hoje a gente falou mais do que a gente costuma, mas Deus perdoa. Espero que vocês perdoem também. Mandem os comentários de vocês. Comentem, né? aí, falam com a gente aí no chat, por favor. Beleza. A gente tá aguardando. Gente, Deus abençoe, um abração. Até a próxima, se Deus quiser. Até logo.